E eu recebo agora a visita do general de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, comandante militar do Norte, que fala das ações que estão sendo desenvolvidas para a COP30 em novembro aqui em Belém. Além disso, a gente sabe que tem muitas outras curiosidades e fatos históricos importantes da presença do Exército Brasileiro em todo o país e na região amazônica. E claro, sobre o evento de grandiosidade aqui, nós sabemos que merece todo um aparato das Forças Armadas. Então, muito bom dia, general. Seja muito bem-vindo ao Visita na Record. Bom dia, Priscila. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia às pessoas que nos assistem também. Bom, general, antes de falar da COP30, quando a gente pensa em Exército Brasileiro na Amazônia, sempre foi muito mais que uma força militar. Então, quando de fato vocês vieram para a região, em quais circunstâncias e por qual necessidade? Nós somos herdeiros aí do Exército Português, né? Que chegou aqui em 1616, quando fundou a cidade de Belém, veio lá de São Luís, depois de derrotar os franceses lá no Maranhão, estabeleceu aqui o núcleo da cidade. Então, o Exército Português, né, o Brasil colônia, foi formando o Exército Brasileiro, né, esse núcleo, e desde a independência nós estamos aqui com um aparato militar grande aqui na Foz do Amazonas. Tanto no Amapá e Macapá, mas principalmente aqui em Belém. Então hoje somos 44 quartéis aqui no Pará, no Amapá, no Maranhão e no norte do Tocantins, mas o comando central está aqui em Belém, que é a razão histórica da presença do Exército, né? Então dos portugueses herdamos, mantivemos o território e a proteção da foz do Rio Amazonas. Qual é esse apoio social que o Exército dá às comunidades? Eu diria que a principal entrega do Exército ainda é o serviço militar, né? Aqui no Pará nós recebemos aí da ordem de 10, 15 mil jovens aí. Ano que vem teremos inclusive o serviço militar feminino, né? Olha que bacana! E esse é o primeiro principal entrega, porque nós recebemos os jovens, né? Damos a ele um treinamento militar, mas paralelo sempre uma profissão também. Cozinheiro, pedreiro, motorista, sempre tem um programa chamado Soldado Cidadão, que fornece uma capacitação profissional. E ajudamos também as prefeituras todas aí, sempre que tem uma crise, né? Seja enchente em Marabá, seja incêndio numa terra indígena, né? Nós somos, junto com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, os primeiros que chegamos para apoiar as prefeituras. Então, e temos também um trabalho de engajamento com as comunidades, principalmente ribeirinhas e indígenas, de assistência social. Levamos aí médicos, dentistas, religiosos, nossos capelães, né? Assistência social, de modo que a gente mantenha a integração com essas comunidades e elas vejam sempre no Exército como um ponto de apoio, especialmente nos lugares mais distantes. Para a gente entender, a Amazônia tem dimensões que a gente considera até infinitas, né, de tão grande, e proteger todo esse território deve ser uma missão muito difícil. A gente sabe que existe um comando lá no estado do Amazonas e aqui o Comando Militar do Norte, o senhor já citou os estados, mas é uma extensão muito grande, né, que vocês estão ali protegendo e trabalhando. Funciona assim, né? O Exército dividiu administrativamente a Amazônia, né, para fins do próprio Exército, a Amazônia Ocidental, que comanda lá em Manaus, e a Amazônia Oriental, que comanda aqui em Belém. Então, nós posicionamos quartéis na faixa de fronteira, mais ou menos uns 50, 60 quartéis em toda a Amazônia, e em profundidade, mais para dentro um pouco, quartéis um pouco maiores, né? De modo que esses quartéis que estão na vigilância na faixa de fronteira possam sempre dar o alerta no caso de um problema qualquer de faixa de fronteira, seja relativo à defesa contra outro país, ou seja, com relação a crime transnacional. Bom, general, é impossível a gente imaginar a Amazônia com a riqueza que temos, com a biodiversidade, sem uma proteção, sem uma soberania nacional, porque senão a terra estaria entregue para qualquer um vir aqui, invadir, desbravar, enfim, né? Mas quando a gente pensa na missão do Exército, né, que vai muito além das forças militares, tem muita gente, eu tenho que tocar nesse assunto, que acredita ainda que o trabalho dos militares, das Forças Armadas como um todo, é invisível. Por que ainda o trabalho de vocês parece invisível para muitas pessoas? É a comunicação que não chega? É um trabalho muito específico? Excelente pergunta. Existe um trabalho invisível de fato, que é esse de treinar para a guerra. A gente treina para uma guerra potencial, porque é nosso dever proteger a pátria. Então o treinamento ele tem que ser duro, tem que ser... Esse não é muito visível, a população não enxerga esse treinamento para a guerra, né? Eventualmente nós convidamos uma empresa de mídia, né? Ela vai e conhece o trabalho e nos ajuda a divulgar. Mas ele não tem essa visibilidade porque ele não está assim, ele é feito em campos de instrução distantes muitas vezes, na selva, inclui tiro real, então tem riscos, ele não é muito visível para a população. Mas tem uma miríade de entregas que são reais para a população, né? E o Exército é como se fosse um seguro, né?
de vida, né? Quando você precisa, você paga por um seguro de vida, quer dizer, a nação paga para ter um exército, não é barato nunca, né? A gente tem que treinar muito, mas quando precisa do seguro, você tem ele na mão para usar. Então, o fato de que a gente tem fronteiras tranquilas, o fato de que as pessoas podem se movimentar no território se deve às Forças Armadas e às forças de segurança, né? E nesse arcabouço de segurança é que faz com que o cidadão que não percebe muito isso no dia a dia possa se deslocar, sair daqui, vai para Ananindeua, porque tem um aparato de segurança protegendo. O Brasil não tem nenhum inimigo, mas a gente leva muito a sério a questão de defesa, né? Já que o senhor falou em integração, vamos agora nos aproximar de um grande evento, né? COP30. Como é que está a integração do Exército Brasileiro e das Forças Armadas como um todo com as outras forças de segurança para atuarem durante esse evento? Nós temos uma expectativa extremamente positiva para a COP30, né? Porque é o evento do ano para o Brasil, para o Pará e também é para o Comando Militar do Norte. Nós vemos com uma grande oportunidade de demonstrar competências que nós temos aí e também de comunicar o que nós fazemos, né? E essa oportunidade que você nos dá aqui, Priscila, é sensacional por isso também, para poder explicar. O Comando Conjunto... Foi um comando específico, né? Específico para isso. Ele foi ativado, né? Criado em maio. Comando Conjunto Marajoara. Marajoara. Esse é o nome justamente para ter uma identidade aqui com o próprio povo do Pará, na Amazônia. Ótimo. E ele engloba Exército Brasileiro, Marinha e Força Aérea. Eu sou o comandante nomeado, né? E as forças da Marinha, do Exército e da Força Aérea vão estar sob o meu comando. E desde maio nós temos feito um trabalho de planejamento que a gente chama de conjunto entre as 3 Forças Armadas. Reuniões de inteligência mensais, né? Treinamentos específicos também, em capacidades. Todos os militares da COP30 participam desses treinamentos? Todos participam. Nós temos um nível de capacitação muito bom, mas ele tem que ser elevado com especificidade para a COP30, né? Mas só para grandes eventos ou é um treinamento que é constante? Tem um treinamento constante para a guerra. E um treinamento agora que é específico para a COP30. Então a gente vem se preparando para a COP30 desde o começo desse ano, né? E esse treinamento é do Exército, da Marinha e da Força Aérea separadamente. Depois ele é conjunto, todo mundo junto. Nós vamos ter da ordem de 6 mil militares diretamente na segurança do evento, na proteção do evento, e mais uns 5, 6 mil em apoio logístico, administrativo, ou seja, o pessoal que fornece alimentação, que faz o transporte, etc. Mas agora, todo esse treinamento e toda essa preparação para a COP30 vai estar focada na capital ou vai além para outras cidades? Vai ser na Grande Belém, mas, por exemplo, Belo Monte, né? Lá em Altamira, né, com a usina hidrelétrica importantíssima, em Tucuruí, nós vamos estar com tropa do Exército lá protegendo as 2 infraestruturas, porque sem energia elétrica aqui, a conferência para, né? Então tem toda uma preocupação de infraestrutura estratégica. A gente não tem essa dimensão, né? É aquela história do seguro, né, Priscila? A gente tem que treinar e tem que ter a capacidade. Porque se você treinar, tiver a capacidade de demonstrar também publicamente que tem a capacidade, você dissuade possíveis ameaças, né? Não tem nenhuma ameaça terrorista em vista, não estamos... Mas é nosso dever estar preocupado. Isso nós vamos fazer junto com a Polícia Federal, que também tem essa atribuição. Então nós também temos um treinamento integrado, um compartilhamento de inteligência e informações com todos os órgãos federais, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os estaduais, Bombeiro Militar, Polícia Civil, de modo que essa grande equipe que nós chamamos aqui possa fazer com que esse grande evento, que o foco é o conteúdo, é a discussão de mudança climática, possa ocorrer em bom andamento, em paz. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Qual vai ser o maior desafio para vocês? Eu sei que vocês estão preparados para a guerra, treinam constantemente, mas igual o senhor falou, é um evento importante para o Brasil, para o Comando Militar do Norte, né? Algo inédito. Vai ter um grande desafio? Olha, tem alguns grandes desafios. O primeiro deles são essas infraestruturas críticas e estratégicas. As 2 hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte, e aqui em Belém tem 30 outras infraestruturas importantes. É mesmo? Subestações de energia, de tratamento de água, de energia, de comunicações. Nada pode falhar. Nada pode falhar. E tem que ter redundância, ou seja... Então, nós trabalhamos também com as empresas comerciais, né? General, tem uma situação aqui interessante, que é um decreto, né, previsto na Constituição Federal, chamado GLO, que permite a atuação das Forças Armadas em situações específicas. A COP30 é uma delas? É uma delas. O decreto é constitucional, como você bem mencionou, mas é uma decisão sempre política, né? Ela é uma solicitação pela Constituição do governo estadual ao governo federal e é um decreto do presidente da República, né? Nós trabalhamos com essa hipótese, que acreditamos seja a principal, de haver uma garantia da lei e da ordem, haver um decreto. O decreto ele permite às Forças Armadas que nós atuemos com o uso da força legal, que nós possamos deter pessoas e apreender materiais.
e, em resumo, possamos aí trabalhar com a Polícia Militar do Pará. Qual é o legado que o senhor acredita que vai ficar da COP30, não só para a sociedade, mas para as Forças Armadas, diante de tudo isso que vocês estão fazendo para se preparar? Olha, a COP, a gente observa Belém um grande canteiro de obras, então a gente sabe que depois da COP a população vai ser beneficiada sem número de infraestruturas novas aí, que são excepcionais, muito boas, né? Então, pensando no Exército, a família militar, quem vai ser transferido para cá, vai ver uma nova Belém. Então, isso aí deixa a gente muito feliz, muito entusiasmado com Belém. Do ponto de vista militar, esse treinamento, ele é a primeira vez, esse evento, que nós aqui no estado do Pará, no Comando Militar do Norte, somos testados. Desde que o comando foi criado, há 12 anos atrás, nós nunca tivemos assim uma operação de vulto, como vai ser a COP30. Com tantos dignatários, com 50 mil pessoas, 100 chefes de Estado, isso nunca aconteceu. E que ótimo que o senhor chegou nesse momento, exato, né? Há um ano à frente do comando. Imagino que vocês têm muita experiência, né, ao longo da carreira. O senhor tem quanto tempo de carreira? 41 anos. 41 anos. A gente tem experiência, mas a gente nunca subestima nenhuma tarefa nova. E essa tarefa é gigante, né? E o Exército, bem como a Marinha, a Força Aérea, não é protagonista de nada, né? Nós somos parte dessa grande equipe do governo federal, do governo estadual, que vai fazer com que essa conferência ande bem e eu tenho certeza que ela vai andar muito bem. Então, para a gente encerrar, vou lhe fazer um pedido, posso? Claro, por favor. Tem muita gente que agora está em casa acompanhando, né, tudo isso que o senhor está trazendo aqui para a gente. Talvez muitos pais ao lado dos filhos que se inspiram quando vem um militar. Deixa um recado para essas famílias, para esses jovens. Obrigado por essa oportunidade final. Eu diria que o Exército é uma escola de civismo e de profissionalismo. Então, há muitos caminhos para se chegar ao Exército, né? Há o caminho do serviço militar obrigatório, o jovem entra no serviço militar, seja homem ou seja mulher, pode ainda fazer 8 anos de carreira no Exército. O formado em qualquer faculdade civil pode fazer uma prova de títulos e entrar como sargento ou tenente temporário, também uma carreira de 8 anos, e pode se transformar também em sargento oficial de carreira, de saúde na área médica, também médico, farmacêutico, dentista, veterinário, também tem uma porta de entrada no Exército, advogados, professores na área de ensino, o Exército também absorve, e os cursos de carreira nossos de sargentos oficiais, Academia Militar das Agulhas Negras, concurso público federal, sargentos de carreira, Escola de Sargentos das Armas, e Escola de Sargentos de Logística. Então, são muitas portas de entrada. Qualquer dúvida, por favor, os nossos sites do Exército têm as informações todas e nós estamos sempre disponíveis. Temos aí ouvidoria, temos aí canais de contato, e-mail, WhatsApp, fáceis de serem acessados aí. E vai ser um grande prazer poder oferecer qualquer tipo de informação dessa grande instituição que todos nós amamos aí com o Exército Brasileiro. Maravilha, muito obrigada, General Vendramin, pela visita. Uma honra tê-lo aqui compartilhando, né, tanta coisa interessante aqui com a gente, necessária. Muito obrigado, Priscila. Um bom dia a todos. E a gente conversou com o General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, comandante militar do Norte. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já eu volto para conversar com o comandante do 1º Comando Aéreo Regional, o brigadeiro do ar Alexandre Avelar Leal, que vai explicar como é o trabalho desenvolvido também pela Força Aérea Brasileira. Eu espero por você. A gente está de volta e agora nós vamos saber mais sobre o trabalho da Força Aérea Brasileira. A instituição tem como missão defender o espaço aéreo nacional, integrar o território brasileiro e atuar em missões de defesa, busca e salvamento, além de oferecer assistência humanitária. E quem conversa comigo é o Major Brigadeiro do Ar, José Virgílio Guedes de Avelar, comandante do 1º Comar, que é o Comando Aéreo Regional. Muito bom dia, Brigadeiro. Seja bem-vindo ao Visita na Record. Bom dia, Priscila. Bom dia, público ouvinte. É uma satisfação muito grande estar aqui para falar um pouco sobre a nossa missão da Força Aérea aqui em Belém e na Amazônia Oriental. Então, a gente sabe, Brigadeiro, que quando a gente fala das Forças Armadas, a FAB é a mais jovem de todas, né? Conta um pouco dessa história pra gente, né? Como começou a história da FAB no Brasil e, claro, a importância dela aqui na Amazônia. A FAB ela foi criada no dia 20 de janeiro de 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Ela resulta de uma união da aviação do Exército e a aviação da Marinha. Então, a gente costuma dizer que a gente nasceu, né, das duas forças. E naquela época, época da Segunda Guerra, Belém foi um local estratégico, onde nós recebíamos as aeronaves dos Estados Unidos, que faziam pousos estratégicos aqui, depois se deslocavam para Natal. Natal é chamado Trampolim da Vitória, porque a partir de Natal
as aeronaves iam para a Europa, né, para participar da Segunda Guerra. Então, Belém, naquela época, em Belém foi criada a primeira zona aérea. E a primeira zona aérea, na época, foi comandada pelo coronel Eduardo Gomes, que mais tarde foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi o patrono da Força Aérea. Então, vejam a importância de Belém naquela época da Segunda Guerra Mundial. Então, brigadeiro, para nós civis, qualquer sobrevoo sobre a Amazônia, quando a gente enxerga algo lá do alto, é muito impactante. A gente vê aquela selva, aqueles rios cortando o verde. Para quem vem a primeira vez aqui, como é para o militar da FAB quando chega na Amazônia e trabalhando nessa região? É uma experiência muito diferente. Eu já servi na Amazônia, tanto aqui em Belém, né? Eu comandei o Esquadrão Netuno em 2011 e 2012. Depois servi em Manaus, que é uma outra experiência. Comandei a base aérea de Manaus, 2014, 2015, e depois voltei aqui para comandar o primeiro Comar. Então a escala da Amazônia é uma escala muito grande. Como você mesmo disse, são florestas e mais florestas. A gente voa 3 horas às vezes e não acabam as florestas. Imenso mesmo, né? Então é um desafio muito grande, desafio logístico, porque é muito difícil, né, o acesso. Então, por isso a Força Aérea ela é muito importante aqui nessa região, por conta do transporte ser, a gente poder pousar nas várias pistas que existem aqui e o transporte mais rápido. Mas o senhor falou dos desafios, né, de atuar na Amazônia. São desafios vitais também, quando a gente pensa no militar que está preparado, que faz treinamentos, mas voar sobre a floresta amazônica traz um risco de morte ali? Traz um risco porque quando a gente tem a gente chama de pane, né, na aeronave, é muito difícil nós acharmos uma pista para pouso seguro. Então é mais perigoso trabalhar aqui? É mais perigoso. E também para as aeronaves acidentadas, localizar essas aeronaves é muito difícil, porque imagina aquele mar de floresta verde, a gente deixar um ponto naquele meio todo, então fica muito difícil de localizar essas aeronaves acidentadas. Então o risco ele é muito maior. Então, falando em desafios, né, além de comandante do primeiro Comar, o senhor também é o chefe do Estado-Maior do Comando Operacional Conjunto Marajoara, que foi criado exclusivamente para atuar na COP30. Então, como é conciliar essas duas missões, né? Estar à frente aqui, né, da FAB e também agora atuando nesse comando conjunto. Nós vamos trabalhar de forma muito integrada com todas as forças de segurança, a Defesa Civil, os órgãos de inteligência. Então isso acaba complementando o meu trabalho lá no primeiro Comar, porque no Comar a gente está voltado também para a COP30, porque nós temos várias atribuições específicas da Força Aérea, principalmente para receber os chefes de Estado. Esse vai ser um grande desafio, são mais de 100 chefes de Estado que vão chegar na base aérea, num intervalo de tempo muito curto. É como se fosse uma missão diplomática para vocês? É uma missão diplomática, mas uma missão também logística, porque imagina receber 100 aeronaves no intervalo de dois dias. 100 aeronaves? Porque os chefes de Estado, a previsão, né, é de 100 a 120 chefes de Estado que vão chegar na cúpula da COP30, que vai ser um pouquinho antes do começo da COP30, os dias 6 e 7 de novembro. Eles não vêm em voos comerciais, né? Alguns vêm, mas a maioria vem com seus próprios aviões, né? Que coisa, é algo nunca visto aqui, né, na região. Nunca vi, nem no Brasil. O Brasil nunca recebeu um evento desta escala, desta magnitude. Pois é. E a gente aqui pensando no trabalho de vocês, né? Como é que a FAB tem atuado no combate a crimes ambientais, como, por exemplo, o desmatamento ilegal e o garimpo ilegal na Amazônia? Vocês têm uma ação fundamental nisso. Principalmente porque a FAB, como eu disse, né, ela tem essa vantagem de termos essa capacidade de voar rápido e poder abranger uma área maior do que as outras forças. Então, a gente trabalha no mapeamento desses garimpos ilegais, né? E consegue imagens que são, para nós, muito raras, né? E que a gente pode compartilhar com outras agências que estão envolvidas nessa área de segurança. Mas como vocês têm uma visão, né, de amplitude maior, já que enxergam do alto, é mais fácil, então, para a Força Aérea identificar esses pontos ilegais? Imagina, um local escondido no meio da selva. Quem vai por terra demoraria dias ali para encontrar um local que nem esse, né? E para vocês? Para nós é mais fácil e mais ainda porque nós temos também a capacidade de satélites.
Então, a tecnologia é uma aliada. A tecnologia sempre foi aliada da FAB. A FAB, eu costumo dizer que é a força mais tecnológica das três, né? Então, a gente está o tempo todo em contato com a tecnologia de ponta. Vocês utilizam drones também? Drones, mas mais satélites. Os satélites eles conseguem uma imagem nessa área de sensoriamento remoto muito precisa para que os órgãos de segurança pública possam agir no caso de identificar uma área clandestina como essa. E olha, Brigadeiro, com a presença da FAB, né, contribuindo aí para o desenvolvimento e a sustentabilidade, como é que fica a proteção das comunidades indígenas tradicionais da Amazônia? Como vocês atuam nessa área? Quem atua muito nessa área é o Exército. Nós damos o suporte para o Exército atuar, né? Então, o Exército ele tem uma capilaridade muito maior do que a Força Aérea e nós trabalhamos em conjunto com o Exército para garantir o transporte dos militares para essas aldeias indígenas, né? Essa comunidade indígena que fica muito afastada. Ou seja, que o acesso por terra também seria muito difícil. Muito difícil. E na época também de seca, os rios ficam... Principalmente na época que eu trabalhei em Manaus, né? Eu lembro que na época de seca ficava impossível o acesso tanto por terra quanto pelo rio. Então, a Força Aérea ela é primordial nessas situações. Então, sobre COP30, né, o senhor falou dessa missão de receber os chefes de Estado, de garantir esse transporte aéreo para chefes de Estado, mas com relação à proteção do espaço aéreo, também cabe à FAB aqui na região durante o evento? Cabe à FAB. Nós teremos a defesa aérea. Nossas aeronaves de caça vão estar posicionadas na base aérea. De caça, Aeronaves de caça. É necessário mesmo? Porque nós precisamos garantir a segurança do espaço aéreo durante a realização de todo o evento. Então, qualquer aeronave que não esteja autorizada a participar, né, do evento invadindo o nosso espaço aéreo, ela vai ser interceptada e até possivelmente abatida caso tenha alguma ação hostil contra o nosso patrimônio, né, contra a nossa base aérea. Como aconteceram em todos os outros grandes eventos, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, BRICS, G20. Então, existe uma padronização, um protocolo no qual a defesa aérea ela tem que estar pronta para qualquer missão nesse sentido. E haverá algum reforço de operações ou instalações da FAB na região de Belém para atender a demanda da COP30? Sim. Nós estaremos cedendo 2 hotéis inteiros nossos para a Secretaria Extraordinária da COP30, para receber comitiva da ONU. Instalação mesmo. Instalação mesmo. Dormirem, ficarem Isso. lá. Nós temos apartamentos são os próprios nacionais, que a gente chama, né, que ficam próximos ali do hangar onde vai ser realizado o evento, na Vila 14 Bis. Então, são 24 apartamentos que nós vamos estar fornecendo para a organização da COP30. E nós vamos ter também que receber os nossos militares, né, que vêm de outros estados para reforçar a segurança aqui, principalmente na base aérea, né, onde nós... Então, vem esse reforço mesmo de fora. Quantos militares? Aproximadamente 1.000. 1.000 militares, fora os que já estão aqui. Fora os que já estão aqui. Ao todo, participando desse comando, né, Conjunto Marajoara? Aproximadamente 12.000. Então, vai ser um desafio gigantesco para os militares da Força Aérea Brasileira também aqui na Amazônia. Com certeza, com certeza. Um desafio muito grande e em áreas multifacetadas, né? Nós temos a parte de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então, a gente está preparado para qualquer tipo de acontecimento que fuja à normalidade. Para as pessoas entenderem melhor como seria um ataque, por exemplo, biológico, radiológico... Nós estamos preparados para tudo, né? O Exército e a Marinha eles estão muito focados nessa parte radiológica e nuclear, que eles têm grandes experiências. Mas qualquer artefato que pode ser solto aí... Seria uma ação terrorista, Uma né? ação terrorista, exatamente. Não, gente, isso não vai acontecer aqui, tá tudo certo. A gente está torcendo para que nada disso aconteça. Mas eles estão preparados. A gente tem que estar preparado. Outra coisa que a gente se preocupa muito também com a pista, né? A pista, caso aconteça algum acidente. Então, estamos com nossos pelotões contra incêndio treinados para que eles possam agir em qualquer situação inopinada e também na parte de desinterdição de pista. Por exemplo, se uma aeronave ela se acidenta e interdita a pista, ninguém mais pousa nem decola. Então, nós estamos trabalhando para poder
retirar essa aeronave o mais rápido possível para que a pista volte à sua normalidade. Diferente, por exemplo, de outras cidades, Rio, São Paulo, que tem pistas próximas que podem apoiar, Belém ela é um pouco isolada, né? Então nós trabalhamos com pistas num raio de 3 horas de voo de Belém. Onde seriam essas pistas? Até Brasília está dentro dessas 3 horas. Então Brasília, Macapá, São Luís, Fortaleza, Manaus, todas essas cidades vão apoiar Belém por conta também da chegada dos chefes de Estado. Os chefes de Estado vão pousar, eles não têm condições de deixar as aeronaves aqui, então eles vão decolar para outras cidades, né? O chefe de Estado fica, mas a aeronave decola para outras cidades. E esse sequenciamento é toda responsabilidade da Força Aérea. Então, brigadeiro, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para quem está em casa, acompanhando. De repente, eu perguntei isso também para as outras autoridades aqui, porque muitos jovens se espelham na carreira, né, a própria família, às vezes, vendo um brigadeiro, né, da aeronáutica, da FAB aqui falando. O senhor disse que começou ainda criança, né, um menino de 16 anos, sonhando um dia estar onde o senhor está hoje. É possível, dá para sonhar e realizar. Dá para sonhar. Eu sempre falo que eu sou fruto do trabalho metódico, né? Então, se a gente se dedicar com disciplina e com perseverança, tudo é possível. Então, desde os 13 anos eu queria ser piloto, não tenho nenhum militar na minha família, né? Então, eu praticamente desbravei um caminho para que outros venham atrás. Depois fiz engenharia, então eu sou piloto também, engenheiro. Então, foram sonhos que foram sendo concretizados frutos da disciplina. Então, tudo é possível para quem acredita. Em casa já está preparando alguém para seguir a mesma carreira ou não? Ainda não. Eu tenho 2 filhas, mas as 2 filhas foram para outros caminhos. Mas terão sucesso também nas suas escolhas, tenho certeza. Com certeza. Muito obrigada, brigadeiro Avelar, pela visita aqui na Record. Foram informações muito importantes, principalmente para esse momento, né, que toda a sociedade, todo o povo de Belém vai aí estar presente e vai acompanhar, que é a COP30. Eu que agradeço, viu? Estou à disposição sempre. Tá certo. E nós recebemos aqui o Major Brigadeiro do Ar, José Virgílio Guedes de Avelar, o comandante do 1º Comar, que é o Comando Aéreo Regional. A edição de hoje fica por aqui e eu te desejo uma ótima semana. No próximo domingo, a gente se encontra em mais um Visita na Record. Até lá!